Então, quando um tumor deve ser tratado com cirurgia, na sua opinião? Bom, em primeiro lugar, acho que a gente está salientando bastante isso, mas não custa mais falar de novo. E não é porque eu estou aqui na sua frente que eu vou dizer isso, certo? Todos os pacientes têm que ser avaliados por neuroendocrinologista. Então, isso é um aspecto importante. E quando eles ter necessidade de operar, vai ser uma decisão conjunta entre a neuroendocrinologia e a neurocirurgia. Mas certamente aqueles que têm tumores que ocupam espaço e que estão comprimindo estruturas, esses são candidatos cirúrgicos. E na maioria das vezes, os que secretam hormônios também são, exceto talvez na secreção de prolactina, onde talvez a maior parte desses indivíduos seja tratável por meio de medicação. Mas aí você corre o risco, não é, Marta? Porque você joga na comunidade endocrinológica que o prolactinoma é tratado com medicação, e todo mundo parte do princípio que todos os pacientes com prolactinoma são tratados com medicação, o que não é verdade. Sim. Então, só chamando mais uma vez a atenção que as coisas não são tão simples assim. É verdade que existe tratamento medicamentoso para prolactinoma, né? Talvez alguns outros tipos de secreção também, mas, por outro lado, isso não é a realidade de todos os pacientes, né? E por isso você precisa de um neuroendocrinologista experiente para poder ajudar nessa decisão. Mas, quando indicado, a cirurgia costuma ser um tratamento mais eficaz. Então, como que você resseca um tumor hipofisário? Qual é a sua abordagem no paciente? Não vou te contar não, senão você vai tirar o meu emprego, mas na verdade a cirurgia hipofisária ela já tem, não é uma novidade, vamos dizer assim, mas o desenvolvimento técnico recente né? Então, o que a gente acaba fazendo é diferentes vias cada vez mais modernas e menos invasivas, né? Quer dizer, para remover esses tumores. Há 50 anos atrás, você tinha que abrir a cabeça do indivíduo, destruir a hipófise dele para chegar no tumor, o que é um desastre, né? Então, daí para frente começaram a se desenvolver a cirurgia transfenoidal com suas variantes, e hoje em dia é uma cirurgia muito bem tolerada em todas as faixas etárias. É até um pouco estranho, porque do jeito que a cirurgia é feita hoje, você não enxerga externamente nada, né? Então, você está acostumado a ver, o sujeito vai fazer uma cirurgia e aí você vai ver os sinais da cirurgia na parte do corpo que foi operado, né? Mas nesse caso, a cirurgia transfenoidal, você olha assim, ou o paciente se olha no espelho e ele, entendeu? Sim. Porque tudo é feito endoscopicamente, pelo nariz, e realmente você não vai enxergar nada, porque não existe nenhum corte, não existe, mas o serviço está tudo feito de maneira endoscópica lá dentro, né? É muito bem tolerado. Sim. E quais seriam os riscos e os benefícios dessa abordagem para o paciente? Bom, a abordagem transfenoidal, que é a abordagem atual, tem o benefício de ser capaz de remover a lesão utilizando métodos de visualização melhor. O endoscópio é muito melhor do que o microscópio, por exemplo, né? E fazer isso de uma maneira utilizando só as cavidades naturais do corpo humano, basicamente, e com isso se torna uma cirurgia que a gente chama de minimamente invasiva, né? Que é, na verdade, uma tendência em toda a medicina. Sim. Então, se você olhar para trás em outras especialidades, antigamente você fazia cirurgias abdominais com grandes cortes. Com grandes cortes na barriga que as pessoas até exibiam como troféus, né? Aqui minha cirurgia e tal. E hoje em dia, muitas dessas cirurgias são feitas com pequenas aberturas, que até dá para notar, mas são muito pequenas. E esse é o conceito de minimamente invasiva. E isso ocorreu também na cirurgia neurológica, em especial na cirurgia de hipófise, né? Sim. Lembrando que assim, a gente tem que evitar o conceito de minimamente invasiva e minimamente eficaz, né? Porque às vezes você diminui a invasão, mas diminui a eficácia. Sim. Não foi o que ocorreu com a cirurgia hipofisária. A cirurgia hipofisária se desenvolveu no sentido de ser minimamente invasiva realmente, com muito pouco desconforto para o paciente, mas do ponto de vista técnico, muito mais capaz de remover essas lesões. Sim. E os riscos? Os riscos são inerentes a, vamos dizer assim, a algumas características técnicas do procedimento, né? Eu diria que é um procedimento com uma morbidade muito pequena, com uma mortalidade próxima de zero, né? Mas que existem alguns riscos inerentes. Então, por exemplo,
A glândula hipófise, né, que você bem, né, falou no começo e tal, ela está no meio da cabeça, mas ela não faz parte do cérebro, né? Ela é uma glândula que fica próxima do cérebro e é ligada com o cérebro por meio de uma estrutura que a gente chama haste, né? Então é como se fosse uma cereja com cabinho e isso gruda no cérebro. Então, eles estão em compartimentos diferentes, mas às vezes os tumores são tão grandes que invadem a cavidade onde encontra o cérebro e essa comunicação pode causar o que a gente chama de fístula. Mas, na verdade, essa complicação ainda não é uma complicação, ela é uma ocorrência. Sim. Mas é uma coisa que é tratada na hora e a gente avisa as famílias, olha, a chance de você ter fístula na sua condição é tal. Né? Mas isso é mais uma ocorrência do que vamos dizer assim, uma complicação. Bom, é claro, podem ocorrer problemas de manipulação de grandes vasos, etc., mas isso é realmente muito raro. Sim. O mais importante para a gente, na verdade, é a neuroendocrinologia no pós-operatório, né? Porque as maiores partes dos nossos problemas são muito mais relacionados a como o indivíduo vai reagir com a nova situação endocrinológica dele do que a parte cirúrgica. E é por isso que vocês estão sempre acompanhando esses casos, né? Como você sabe bem. Né? E o que a gente espera na recuperação pós-op desses pacientes? Isso é muito interessante, porque como é um procedimento minimamente invasivo, você espera uma recuperação pós-operatória muito rápida e muito simples. Né? Em geral, eles vão experimentar algum desconforto nasal, apesar de você não enxergar nada externamente, porque você acaba manipulando a mucosa do nariz, que deve durar alguns dias, né? Mas talvez uma pequena secreção que possa sair do nariz, porque isso também é normal pela manipulação da mucosa, mas eu diria que nos primeiros 4 ou 5 dias eles vão ter um incômodo nasal. Mas, acima de tudo, é um procedimento cujo pós-operatório é muito bem tolerado, seja por crianças, idosos, né? Pessoas em diferentes situações clínicas, porque às vezes algum desses tumores secretam hormônios que deixam a pessoa muito mal, né? Do ponto de vista clínico. Então, até mesmo em más condições clínicas, eles toleram muito bem o procedimento. Realmente é um procedimento que se encaixa tecnicamente como um procedimento minimamente invasivo e de rápida recuperação. E, na sua opinião, o que você acha que mudou nos últimos anos na cirurgia hipofisária? O que mudou é a tecnologia para você visibilizar as estruturas, né? Da craniotomia lá atrás até o microscópio, agora com os endoscópios de alta definição. Você vê, por exemplo, quando você usa um microscópio, você joga a luz no que você quer enxergar e espera que essa luz volte para você, né? E no endoscópio não, você já está lá, você já está vendo, a campo de visão é muito maior, né? Então, o desenvolvimento da técnica endoscópica foi uma coisa que beneficiou os pacientes muito, muito mesmo. E forçou, vamos dizer assim, uma coisa que eu acabei não mencionando, mas forçou a existência de uma colaboração muito íntima entre a equipe da neurocirurgia e a equipe de otorrinolaringologia. Essas cirurgias elas são feitas por 2 equipes, na verdade. A equipe da otorrino mais da neurocirurgia. Você sempre tem o otorrino dentro da cirurgia. A não presença do otorrino dentro do procedimento cirúrgico já é um indicativo de que a coisa não deve estar sendo feita em condições técnicas adequadas. Né? Então, você teve uma melhora técnica da imagem, você teve uma melhora da colaboração entre as diferentes equipes e quem saiu ganhando foi o paciente, numa cirurgia mais eficaz e muito melhor tolerada. Bom, foi uma conversa incrível com o Dr. Arthur. Dúvidas sempre surgem, né? A gente sempre está evoluindo, participando em congressos, em programas de aperfeiçoamento, para poder melhorar cada vez mais a nossa participação aí na vida dos pacientes. Muito obrigada, Arthur. Imagina, eu que agradeço aí pelo seu tempo, pela oportunidade de a gente conversar um pouquinho. Eu sei que você está sempre no front da abordagem desses pacientes e que você vê muito mais pacientes que precisam ou não precisam de cirurgia, mas eu acho que aqui na clínica esses pacientes estão muito bem ancorados, muito bem vistos, né? E a gente tem a sorte de contar contigo e os seus assistentes cuidando dos nossos pacientes. Obrigado. Muito obrigada.